Turminha boa, né? Bom, pessoal, hoje é dia 7 de setembro, um dia muito especial, né? Especial primeiramente porque é aniversário da Ana Flávia. E eu, como pai coruja, não podia deixar de começar, né? A Ana Flávia, minha mais velha, já está fazendo 7 anos. A gente... acho que todo pai e mãe para uma hora e fala, não acredito que já está com essa idade. Né? Acho que pode estar com a idade que for, você fala, mas parece que foi ontem. Eu estou muito contente com esse momento. E hoje também é o dia da independência do Brasil. O dia da pátria, né? Como se diz, algo que vai ficando muitas vezes difícil e que agora que nós estamos em fase de eleições, é algo que nos traz muito à mente, né? Essa questão de pátria. Nós estamos aí, cada um está pensando, e eu creio que se não estiver, que esteja orando para que Deus mostre aquilo que é melhor, para que nós oremos pelas nossas autoridades, como a Bíblia diz. E se torna por isso um momento muito especial. Aí você vai até dizer, mas o que tem a ver essas 3 coisas, né? Você falou do dia da pátria e da eleição, mas por que também da Ana Flávia? Porque, meus irmãos, a Ana Flávia, ela está inserida nesse país, ela vai receber educação, saúde, oportunidade de trabalho e muitas coisas que acontecem. A questão da definição política no Brasil, ela é muito importante para o próprio futuro dessa pessoinha que eu amo tanto. E de outras pessoas que nós tanto amamos e nos preocupamos e que necessitam de um bom trabalho político no nosso mundo. Eu sei que às vezes é estranho, algumas pessoas até falam, não, mas púlpito não é lugar de falar de política. Não, então eu não posso ler nem Jeremias, nem Ezequiel, eu não posso ler nenhum dos profetas, que eles foram extremamente políticos. É claro que numa época onde a política e a religião se misturavam, mas fica claro na mensagem dos profetas que a questão religiosa ela esbarrava na questão política, e quando os reis estavam sendo injustos, eles estavam não apenas sendo injustos politicamente, mas eles estavam desobedecendo a Deus. É bem verdade que o povo evangélico se afastou por muito tempo da questão da política por uma série de situações. No final do século XIX, começo do século XX, surgiu o fundamentalismo. O fundamentalismo, que hoje a gente usa tanto para quando fala de alguém, né, arrogante e tal, mas o fundamentalismo, na verdade, foi uma reação ao evangelho social que se praticava, especialmente na Europa. O evangelho social foi uma ideia muito importante porque procurava colocar o evangelho na prática e realmente ajudar o próximo. Mas é bem verdade que o mesmo pessoal do evangelho social começou também a olhar tanto para o social e esquecer de alguns fundamentos importantes. Então o pessoal estava abrindo mão de fundamentos importantes da fé. Os fundamentalistas foram aqueles que quiseram justamente trazer de volta esses fundamentos que o evangelho social, digamos, estaria perdendo. Só que, como sempre acontece, quando há um extremo e daí há uma reação, o outro parte para o outro extremo. E de certa maneira, a teologia fundamentalista acabou sempre evitando assuntos que falassem de sociedade, que falassem de política, começando a enfatizar muito mais as questões espirituais e sobrenaturais e teológicas. Então nós temos essa herança. No Brasil, inclusive, isso ficou mais forte ainda na época da ditadura. Tem até um livro muito interessante do pastor Silas Luiz que conta um pouco de como que era a vida dos evangélicos, especialmente dos presbiterianos, antes do militarismo. E é interessante que, embora a ênfase sempre fosse a questão da fé e da propagação da fé, havia uma preocupação até natural com relação à sociedade, com relação à política, a ser um bom cidadão, pessoas que realmente procuravam ver qual que é a atuação da igreja
igreja dentro da política. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, que o protestantismo conquistou, foi a questão do Estado laico. Hoje a gente ouve mais os ateus e agnósticos falando do Estado laico, né? Porque o Estado é laico, e daí muitos pensam que isso significa que o Estado é ateu, que não pode ter religião. Não. A grande questão, e que foi uma das grandes vitórias do protestante no Brasil, é que o Estado não interferisse na religião e tivesse liberdade para todas as religiões. Foi um ganho, porque até muito pouco tempo havia apenas uma igreja que era a religião oficial, então você não podia professar outra. Então, quando fala de Estado laico, lembra que foi uma vitória nossa. Só que daí, quando chegou no militarismo, havia aquela grande preocupação com o comunismo. E qualquer coisa que fosse identificada com comunismo, logo ela era tirada, né? Então você não podia falar de sociedade, de povo, de pobreza. Quem já viu um pouco sobre isso sabe que até nas artes, né, algumas músicas eram censuradas simplesmente por ter a palavra povo, né, por ter a palavra pobreza, esse tipo de coisa. E na igreja não foi diferente. A igreja abraçou o militarismo e também começou a ficar com o pé atrás, a desconfiar de pastores e teólogos que enfatizassem muito a questão social e política. Dessa maneira, a igreja, não que ela tenha se tornado, mas ela falou: olha, não vamos arranjar problema com o militarismo, ao mesmo tempo nós não queremos relação alguma com o comunismo. Então, já que a gente não pode falar de social, vamos falar apenas de coisas espirituais e sobrenaturais. E é por isso que a igreja, de certa maneira, embora ela tenha mantido, por um lado, a pureza doutrinária, por outro lado, ela se distanciou da vida social, da vida política, e de certa maneira ela ficou até alienada a isso por muito tempo, não influenciando. É até interessante, apenas num exercício de imaginação, imaginar que muitas denominações, hoje neopentecostais, que parecem tão distante do Evangelho de Cristo na ênfase sobrenatural, surgiram justamente nessa época. Parece que foi uma época assim, já que nós não podemos praticar a nossa fé, né? Então vamos praticar espiritualmente, digamos assim. E a igreja foi se tornando alienada com relação à política, com relação à sociedade, com relação à sua influência na sociedade. É claro que eu concordo que não se deva usar o púlpito para promover nenhuma política partidária. Falar de partido, falar de candidato, não. Mas falar sobre o que é a política, o nosso envolvimento nesse mundo, a questão da justiça, a questão do governo correto, termos realmente os nossos padrões e lutar por isso, isso sim é justo e é importante. Por isso, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, versículo 32, capítulo 32. Isaías, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eis, aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração temerário saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre,
e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Vocês viram que texto? Esse texto pode ser escrito e publicado nos jornais hoje, para falar a respeito dos candidatos e dos governantes que nós estamos tendo. É interessante que aqui, meus irmãos, nós temos uma mensagem do profeta Isaías, uma mensagem de esperança, que pode ser tanto entendida como uma referência ao governo justo do Messias que viria, mas que também indica quais são os valores e as atitudes que Deus quer ver num governo. Não há como negar que essa palavra aqui também era para os próprios reis e para os próprios príncipes do povo de Israel, que estavam distantes de tudo isso aqui. Se você conhece a mensagem dos profetas, você sabe o quanto eles falavam a respeito das injustiças dos reis que eram maus, não apenas por seguirem outros deuses, mas justamente por serem o oposto disso que nós temos aqui. E ao mesmo tempo, por crermos no reinado final e total de Jesus Cristo, nós como cristãos podemos e devemos ter essas atitudes, esses conceitos, como aquilo que nós esperamos de um governante, seja ele qual for. Por isso a participação política da igreja não deve ser apenas no momento de voto, mas deve ser realmente no momento de orar por isso, de pedir por isso, de se mobilizar por isso, e quem sabe de preparar pessoas para que realmente sejam verdadeiros representantes. Sabe, meus irmãos, eu não digo que a gente deva votar num candidato apenas por ele ser evangélico. Na verdade é triste às vezes quando nós vemos evangélicos destruindo o próprio nome que carrega. Mas eu gostaria muito que na igreja houvesse uma discussão e um preparo social, para que quando alguém se levantasse com a proposta de ser candidato, ele tivesse uma formação bíblica baseada nos profetas, para que quando ele chegasse num cargo de representação, que ele pudesse levar em contas, pela sua fé, essas atitudes, esses conceitos que Deus nos traz. Por isso, meus irmãos, o tema desse sermão é a esperança por um governo justo. Essa esperança é bíblica e ela será confirmada. Por isso mesmo nós podemos lutar de acordo com essa esperança e pensar nela quando nós temos que agir realmente como cidadãos deste mundo. E aqui tem muita coisa para a gente pensar. Então a esperança por um governo justo. O primeiro versículo diz: eis está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão os príncipes. Ele está jogando isso aqui como uma esperança, porque a mensagem de Isaías era justamente o oposto. Isaías, na primeira parte do seu livro, até o 39, ele está anunciando que o povo de Israel será levado cativo porque ele tem desobedecido a Deus, porque ele tem sido mau. São vários textos que nós lemos em Isaías que vão falar a respeito dessa injustiça. A esperança anunciada aqui pelo profeta é de um rei que reina com justiça e de príncipes e governantes que governam de maneira correta. Como nós dissemos, essa promessa se refere ao Messias de forma geral, mas também ao tipo de governo que Deus deseja para o seu povo e que nos permite ampliar a aplicação desses princípios às autoridades constituídas, tanto por esperança como por denúncia.
Por que eu digo tanto por esperança como por denúncia? Meus irmãos, às vezes a gente meio que se acomoda dizendo: eu espero a Cristo voltar. Meus irmãos, nós já devemos lutar de acordo com aquilo que nós cremos. Às vezes nós ficamos muito acomodados, porque Deus sabe o que faz, né? Sim, e o que Deus quer fazer é levantar um povo que seja sal da terra e luz do mundo e que faça diferença nesse mundo. O povo já estava cansado de viver o oposto do governo justo. E Deus também era contra isso, pois não foi para isso que Ele constituiu as autoridades do seu povo. Ora, se a gente voltar na história do próprio povo de Israel, Deus sempre teve a melhor das intenções, digamos assim, para o próprio povo. E colocou governantes para que esses governantes fossem fiéis a isso. E o que é que esses governantes estavam fazendo? Estavam justamente destruindo aquilo tudo que Deus amava. E acima de tudo, nós que cremos num Deus, nós devemos sempre saber, olha, a terra pertence a Deus, o produto da terra pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus. Nós apenas cuidamos do mundo que é de Deus. É claro que isso é só aquele que crê que sabe. Mas por isso, como é importante nós termos pessoas focadas para isso. É interessante nós pensarmos que a promessa da salvação da parte de Deus é dada também em termos práticos e sociais. Se Ele está falando aqui realmente do Messias, Ele também está falando que esse governo do Messias, ele é prático, ele é social, ele é justo, ele é honesto. Coisas com as quais nós ansiamos e pelas quais nós buscamos. No segundo versículo ele diz, falando agora já dos reis e dos príncipes, né, dos governantes em geral. Olha que interessante, ele diz: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Às vezes você olha, parece só alguma coisa poética, né? Mas não, o que ele está dizendo é que o governo é quem vai procurar de alguma maneira suprir as necessidades encontradas. Ora, contra o vento forte, o que nós precisamos? De um esconderijo. Está aquela ventania, não tem o que fazer, como é bom poder encontrar um esconderijo. Está havendo uma grande tempestade, a primeira coisa que a gente faz é correr atrás de algum lugar seguro, onde a gente possa se livrar da tempestade, não é? Num lugar muito seco, o que é melhor senão uma torrente de água? E num lugar, como ele diz aqui, né, uma terra sedenta, que bom, uma sombra de uma grande rocha, para que a gente possa descansar. Você vê que de maneira poética e comparativa, Isaías está falando, em nome de Deus, sobre o que se espera dos governantes. Para que nós temos uma política? Para que nós temos governo? Justamente para que, unindo as forças de cada um, essa é a principal ideia do governo, ela poder equilibrar o que cada um tem a oferecer para que as nossas necessidades possam ser supridas. Imagine que você viva num mundo sem política. Você vive por conta. Então, desde a luz da sua casa, a água da sua casa, a comida da sua casa, o ensino dos seus filhos, tudo vai depender de você. Você daria conta de fazer tudo isso? Não seria interessante falar: olha, então vamos fazer o seguinte, esses aqui vão cuidar da comida, aqueles ali vão cuidar da água, aquelas ali vão dar aula, aquelas ali... Então, enquanto aquela pessoa está se dedicando, por exemplo, a dar aula, a pessoa que produz comida está suprindo essa necessidade dela. Enquanto ela está suprindo essa necessidade de aula, enquanto o outro está suprindo a necessidade de construir uma casa, enquanto o outro está suprindo... Essa é a ideia. Quem que vai controlar isso tudo? O governo. No início é isso que nós temos. Nós vivemos em sociedade. Até a palavra política hoje ela está perdida,
justamente por causa da politicagem que a gente vê, que a gente encontra no meio. Mas a palavra política, ela se refere a polis, ou seja, a cidade, e tem a ver com a função de cada cidadão dentro da cidade. E qual que é a função que se espera dos governantes? De justamente ser um apoio, de criarem apoios em momentos tão difíceis. Uma das críticas que o pessoal tem feito ao governador é justamente isso. Nós estamos numa época de seca, uma época que não chove, que os reservatórios não se enchem, e os especialistas dizem que, enquanto tudo estava bem, não foram tomadas as devidas atitudes para que, caso essa seca acontecesse, pudéssemos ter um plano B. Não sei qual seria esse plano B. Mas você nota que é uma crítica porque, olha, devia ter feito algo. Uma das passagens mais interessantes que nós conhecemos do Gênesis é José no Egito. Um servo de Deus que se tornou governador do Egito, e isso foi muito importante para que o povo de Israel fosse protegido lá no Egito, né? Então é muito importante. E qual que foi a grande sabedoria de José? Ele interpretou o sonho do rei e entendeu que haveriam 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, e em seguida 7 anos das vacas magras. Então o que ele fez? E você vê que isso foi confiado a José. Ele falou, então nós vamos agora fazer celeiros, nós vamos estocar, mesmo sem estar precisando agora, talvez alguns estranhassem, nós vamos estocar comida, porque virão 7 anos de fome. E foi o que realmente aconteceu. Você vê então em José, um homem que se tornou governador, que agiu politicamente e dentro da sua política revelou totalmente a vontade de Deus. Nós somos seres políticos. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Nós temos responsabilidade pelas pessoas próximas a nós, no mínimo a nossa família. Nós também devemos ter essa preocupação, como temos em nossas casas, né? Mas precisamos sempre ampliar, porque certas coisas não dependem de nós. Certas coisas dependem do governo. E por isso nós devemos levar isso a sério, tanto na hora de votar, como na hora de cobrar. No versículo 3, ele diz: os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Agora aqui ele está falando do povo. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Quando a autoridade está agindo contrariamente ao seu dever, ela precisa esconder as suas ações. É melhor que ninguém veja nada, é melhor que ninguém perceba nada, é melhor que ninguém fale nada. Então eu vou ficar muito contente se a igreja ficar quietinha nos cultos delas de domingo. O político corrupto vai pensar. Outra coisa que se faz muito também no sistema injusto é impedir a visão dos que vêm, seja pela censura direta, ou seja pelo termo que ele usa aqui, ofuscar a visão. O que é ofuscar a visão? Talvez seja pior do que não ver nada. Ofuscar a visão, você impede que a pessoa veja com realidade. Então você joga outras coisas que desviam a atenção. E meus irmãos, nós que gostamos até de falar, eu não gosto de política, não gosto disso, a coisa mais fácil que tem é ofuscar. Eu me lembro de assuntos importantes que esse país nosso já passou, como por exemplo a questão do julgamento do mensalão. Eu me lembro que na época também, alguma parte começou a levantar aquelas discussões a respeito, por exemplo, da questão homossexual. Por quê? Uma questão da homossexualidade chama muito mais atenção do que a questão do mensalão. Então, com isso, ele ofusca. E é bem verdade, meus irmãos, que nesse sentido, a gente precisa estar atento, porque às vezes o povo evangélico pensa que ser evangélico é ser contra o casamento gay, ser contra o aborto.
Sim, é verdade. Só que note, aí o que quer fazer? Quando ele quer desviar a atenção, então você vai tratar um assunto de corrupção, de injustiça, de distribuição de renda, e a hora que você vai olhar para aquilo, alguém já pega e fala, olha, a gente precisa legalizar a maconha. Não, legalizar a maconha. Você entende? Eles jogam assuntos menores, esses assuntos são polêmicos, dão muito mais mídia. Mas eu creio, meus irmãos, que às vezes servem mais para tirar o foco do que realmente para propor mudanças. Na minha opinião, o problema primeiro do Brasil é um problema estrutural em termos de corrupção, em termos de distribuição de renda. Nós somos o país, talvez, um dos de maior injustiça social no mundo, porque o Brasil consegue conviver ao mesmo tempo com pessoas bilionárias e pessoas na extrema pobreza. Como pode ser isso? Existem países talvez muito mais pobres que o Brasil, mas que daí acabam não tendo aquela classe tão rica. O Brasil acaba sendo extremamente injusto. Nós temos um problema estrutural em termos de injustiça e de distribuição de renda. Só que ao invés de nós olharmos para isso, nós estamos preocupados apenas com as questões morais. Até porque a gente vê a questão do homossexual de uma maneira moralista, mas não vemos a parte social. Nós vemos a questão do aborto, a questão ética, e até a questão da maconha, né? Que não que nós não vamos ter opinião, mas que eu sinceramente considero uma questão tão pequena perto da distribuição de renda, da corrupção no Brasil. Só que o que o governo sabe? Que ele, fomentando essas polêmicas, ele desvia a atenção para aquilo que realmente se deve. E aqui, nessa esperança que Isaías está anunciando, ele está anunciando uma diferença também com relação às pessoas, a mim e a você. Ele diz, os olhos dos que veem não se ofuscarão. Nós poderemos realmente ver sem ser ofuscados. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Porque também como é fácil desviar a nossa atenção. No Império Romano ficou conhecida a expressão pão e circo, né? Panis et circenses. Gostaram agora, hein? Gastei o latim, é por causa do nome da música também. Mas a ideia era, olha, para o pessoal não ficar aí fazendo revolução, achando ruim, joga pão para eles, dá circo, que vale. E nós brasileiros às vezes nos achamos um povo muito alegre. Na verdade nós gostamos de pão e circo. Ser alegre é bom, mas é preciso tomar cuidado para não ser bobo alegre. Todo mundo entende muito bem o que essa expressão significa. No versículo 4 ele diz assim, o coração dos temerários, e é interessante porque ele está na mesma ideia do versículo anterior ainda. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O coração dos temerários, o temerário é aquela pessoa que está sempre em dúvida, sempre em cima do muro, ou aquela pessoa que prefere não se envolver. Essa eu sei que é uma característica bem nossa, eu considero que eu mesmo, embora considere importante, a minha tendência às vezes é não se envolver. É um coração temerário, porque não sabe se é a favor, se é contra, se... E aqui ele está dizendo, o coração do temerário saberá compreender. E é interessante porque a Bíblia nos chama realmente a sabedoria, a deixarmos a temeridade, a deixarmos a dúvida e realmente encontrarmos a sabedoria do Senhor. E daí ele diz assim, a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Essa palavra aqui do gago não é apenas do gago que tem a doença da gagueira, mas a pessoa que tem aquela timidez, que ela não tem nem coragem de falar, não sabe nem como falar, e às vezes até se sente realmente injustiçado, sente que aquilo não dá certo. Nós brasileiros nos sentimos muito assim. Às vezes vamos precisar de alguma coisa pública, de alguma coisa em termos de saúde, de ensino, somos maltratados, nós vamos falar alguma coisa, mas só gaguejamos.
E é uma característica, às vezes a gente consegue falar assim só para os nossos amigos próximos, mas diante da autoridade de quem nós temos que falar mesmo, nós gaguejamos, nós fraquejamos. E aqui nessa palavra de esperança ele diz: o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos, ou seja, daqueles que gaguejam até por falta de conhecimento, poderá falar pronta e distintamente. Note, meus irmãos, que ele falou a respeito dos governantes, e ele falou a respeito do povo e daqueles que podem falar. O profeta mesmo, ele era essa pessoa. O profeta falava aquilo que ninguém tinha coragem de falar, porque sabia que poderia morrer, assim como os profetas morreram. Eles eram levantados por Deus para falar aquilo que era preciso ser dito. Então e agora, no versículo 5 até o 7, a gente vai ver aqui, de certa maneira, como que a própria pessoa, como ela vê a autoridade muitas vezes, e vocês vão ver como que parece que Isaías escreveu para o Brasil de hoje. Versículo 5 ao 7. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e ao fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Gente, que palavra fortíssima. E olha como que ele começa dizendo: olha, nesse sistema perfeito que eu estou profetizando, ninguém vai chamar o fraudulento de magnânimo. O que é o magnânimo? Aquele que faz algum bem para a sociedade, né? Diz: olha como ele é magnânimo, como ele é bom. Não, olha, ao fraudulento vocês nunca mais vão chamar de magnânimo. Fraudulento é fraudulento. E ao louco nunca mais vocês vão chamar de nobre. O louco não é, nenhum louco é nobre. E é tão interessante porque na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, ele traduz louco por sem vergonha. Tá? Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje pode ver esse texto. Ele chama de sem vergonha, querendo dizer: ao sem vergonha você nunca mais vai chamar de nobre. E o fraudulento ele chama de malandro. Bem colocado. Porque o que é o fraudulento? É aquele que frauda as coisas, é aquele que faz fraudes, e ainda é chamado de magnânimo. Todos nós brasileiros conhecemos o rouba mais faz, né? Não, roubar todo mundo rouba, mas ele faz. Ao louco não se chamará nobre, ao fraudulento. Meus irmãos, vocês sabem que esse político, que eu vou evitar falar nomes, ele é procurado pela Interpol em todos os países, exceto no Brasil. Aqui no Brasil ele é candidato novamente. Nós estamos chamando o fraudulento de magnânimo. As pessoas que votam ainda nesse candidato justamente dizem: não, ele foi magnânimo, veja quantas obras ele fez aqui em São Paulo. Ao fraudulento nunca mais se chamará magnânimo. O profeta denuncia que a única coisa que o louco faz, ou o sem vergonha, como diz na Bíblia linguagem de hoje, é falar loucamente. Ele fala, e fala muito. E se tem uma característica do político, é falar, né? Fala mentiras, fala muito, mas o seu coração é injusto e impiedoso. Ele pode até falar de Deus, mas o que fala é mentiras proferidas contra ele. Pois na prática, o que ele faz é contra Deus. Por quê? Ele deixa o faminto na sua fome e deixa o sedento na sua sede. E isso é crime.
Jesus considera isso um crime contra Ele mesmo. Não é o que Ele diz lá em Mateus 25? Abra lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do 31. Ou melhor, vamos ler aqui a partir do 41, para não ficar muito extenso. Mateus 25, a partir do 41. E aqui você vê que essa profecia que Jesus está falando, ela se liga totalmente à profecia de Isaías, que nós estamos lendo. Mateus 25, do 41 em diante. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermos ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E você viu que justamente ele fala aqui que o que o fraudulento faz é criar fraudes para que injustamente o pobre, o faminto permaneça na sua fome, o sedento permaneça na sua sede. E aqui Jesus está falando: eu sou esse que você está deixando com fome, eu sou este que você está deixando com sede, é a mim que você está fazendo isso. E quando chegar naquele dia, nenhuma campanha publicitária vai salvar esse governante. O fraudulento é aquele que usa o próprio sistema e a própria burocracia, encontra brechas na lei para fazer com que as pessoas sejam lesadas pelas atitudes deles. Todos nós estamos vendo isso, né? Todos nós sabemos o quanto isso é verdadeiro. Mas a palavra bíblica que nós temos aqui é que Deus está olhando por isso. E nós, como cristãos, pessoas justificadas pela fé, nós devemos ter um outro modo de olhar e batalhar por isso. Dentro do que a gente puder, a gente faz o melhor. Porque a gente sabe que o problema da corrupção, meus irmãos, e o problema da injustiça, não é um problema que está apenas lá na política. Está aqui entre nós, que gostamos de receber vantagem, que gostamos de receber ajudas indevidas, que nos escondemos atrás de brechas na lei, que paramos em vaga de deficiente, que jogamos lixo no chão, que aceitamos aquele suborninho, né, para ficar calado. Nós, enquanto cristãos, nós temos que ter uma outra prática de vida a partir daqui de baixo, para que possamos fazer diferença lá em cima. Mesmo que não mudar nada, vai pelo que nós cremos, porque a gente sabe que a mudança final vai ser lá na glória. E o último versículo fala desses verdadeiros nobres. Ele fala: nem o louco nem o fraudulento são nobres. Quem são os nobres? Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Meus irmãos, nós somos nobres do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nele sim nós somos nobres. O que nós devemos fazer é projetar coisas nobres, fazer com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir o necessitado, está lá em Efésios 4, não é? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Nós, meus irmãos, somos responsáveis, sim, não apenas pela nossa família, mas pela sociedade que o Senhor nos confiou. Talvez não a sociedade como um todo, mas aquele grupo que nós conhecemos, alguns que trabalham, por exemplo, com escola, com educação, no bairro, que tem as pessoas que precisam de tantas coisas. Nós temos a capacidade de agir de maneira nobre, projetar coisas nobres, fazer coisas nobres e perseverar na sua nobreza. Porque é muito difícil ser nobre num mundo onde o nobre é chamado de louco e fraudulento. No mundo que para ser considerado nobre, você tem que fraudar ou ser louco, é difícil. Mas nós devemos perseverar na nossa nobreza, na nossa justiça. Nós devemos realmente ser santificados pela palavra de Deus, uma santificação que é prática, uma santificação que faz diferença na sociedade, na política em que nós vivemos. Para que o povo evangélico, que é tão grande hoje no Brasil, seja conhecido não simplesmente por seus posicionamentos morais, mas por sua nobreza. Realmente por ser pessoas que propõem ações justas na sociedade, que realmente vão atrás, que realmente mostram para o mundo que é possível viver com justiça, com honestidade. É isso que nós devemos fazer. Essa é a diferença que Deus quer de nós. Que nós sejamos nobres e que nos perseveremos na nossa nobreza. Como disse Jesus em Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, se for para ser perseguido por causa da justiça, que sejamos, porque seremos bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. Com essa palavra, eu gostaria mesmo de desafiar cada um de nós, primeiramente, a ter uma mudança nas nossas atitudes como cidadãos. Que realmente coloquemos esse assunto diante do Senhor, pedindo que Ele nos dê orientação na hora do voto. Olha, eu sei que muitos não gostam, mas é importante assistir principalmente os debates. Veja o que cada um deles está dizendo, qual você realmente acha, ore por isso, vote. Isso vai fazer muita diferença, mas principalmente, ore pelas autoridades constituídas. Ore realmente por quais são os projetos nobres que você pode fazer, que nós como igreja podemos fazer. Vamos ser sal da terra, vamos ser luz desse mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Que Deus assim nos abençoe. Amém.